Vamos lá com o Fluminense. Lê o Fluminense, já que você agora é o Fluminense. Aí vem o tricolor, as três cores que traduzem tradição. O time do Mano vem com Fábio, perto do recorde mundial, o cara que mais jogou na história do futebol. Lateral direito é uma dúvida, hein? Pode ser Guga, pode ser Samuel Xavier. Na zaga, o monstro está de volta. Thiago Silva para fazer dupla com ou Ignacio ou Freitas. Repeat after me, Freitas. Lateral esquerda é Fuentes, não confundir Fuentes com Freitas. Na volância, como diz o Zé, Martinelli e Otávio. Pouquinho mais à frente, o maior craque do Brasil para Rafael Prats. John Arias, a ameaça tricolor. Na ponta direita, Serna. Na esquerda, Canóbio. E na frente, Herman Cano, o Carrasco. Engraçado, era o talismã do Mengão até ontem, hein? Mas vamos lá. Provável vamos dar Flamengo. uma chance pra ele repetir também essa entonação no Flamengo. Vai, vamos ver. Dá a entonação no Flamengo. Vamos ver se você é talismã. Ah, Mengão, malvadão, campeão do mundo de 81. Ele vai lá e... Treinado pelo filipismo, vem com Rossi no gol. Wesley Celessa na lateral. Léo Ortiz também Celessa na zaga junto de Léo Pereira ou Danilo, hein? Atenção à pegadinha. Na esquerda, Alexandro. Na meiuca vem Dela Cruz, Pulgar, Arrascaeta, o trio gringo do Mengão. Na ponta direita, Gerson, mais titular do que nunca da Celesta, Luiz Araújo, a fera de Cotia, na ponta esquerda. E na frente, ele, que vai fazer as vezes de Bruno Henrique, Plata! Fera de Cotia, brincadeira. Agora, lamentavelmente, Zé e Pedro, ele já está se cercando porque ele fala o Fluminense é o pai do Flamengo, mas o Flamengo tem o filipismo, ou seja, o Bubu não vai errar no seu prognóstico. Mas e vocês, o que vocês acham? É tipo de quem aposta, né? Vai cercando. É isso. Bruno Henrique fora, Thiago Silva voltando, equilibra um pouco o duelo, o Fluminense historicamente, num passado recente, tem mais diminui o perigo, o Flamengo favorito. O Flamengo pra mim será campeão, Edu. É isso que você quer? Essa resposta que você quer? O Flamengo pra mim será campeão carioca. E pra você, Bubu, tô indo na sua, hein? Você já anotou, você tem anotado em algum lugar aí minhas palpites aí, você já sabe. Mas você falou um monte de coisa aqui que já não concretizou. Você quer que eu leia? Só falei uma coisa que não se concretizou. Quer que eu leia? Só o Campeonato Mineiro. Quer que eu leia? Leia, lê aí. Flamengo e Vasco na final do estadual, lembra? Não, eu falei Flamengo campeão. Não, eu falei Flamengo campeão. Aí Você também tem anotado aí os campeões. Eu falei Inter no Sul, Corinthians em São Paulo, Flamengo no Rio. Nós vamos ter uma cobrança aqui, a hora da verdade, né, Zé? Vamos colocar depois e vai ter a cobrança do Pedro com o Bubu. Mas, ô Zé, vamos falar da ausência do Bruno Henrique. O que mexe? Tem ainda a boa frase que São Paulo tem uma grande chance de ganhar a Libertadores. Mas tem? Não, só pra deixar aqui. Não acabou ainda. São Paulo saiu do Falou Paulista. Que ia pintar a final Vasco e Flamengo ia ganhar. Não, mas calma, pode ser. Vamos nos campeões. Que... Não, peraí, mas ele falou, onde ele erra não vale, só vale que ele acerta. Não. Isso é bom pra caramba, hein? Beija-Flor, você anotou aí Beija-Flor campeã? Eu tô falando sério, Bubu. Não, eu tô falando sério, eu avisei. Não brinca com coisa séria, não. Eu avisei. Ele falou. O fã de esporte sabe, ele que é o grande termômetro. Eu avisei desde o começo do ano, o Flamengo vai rapar taças. Já ganhou a Taça Guanabara, que pra nós é muito importante. E agora vai ganhar também mais um Cariocão. Assumiu agora de vez, talismã da nação. Não, sempre fui, né? Você tá falando tanto do Fluminense, o pai, então? O Fluminense eu tenho muito carinho por ele, porque eu morei em Laranjeiras durante 4 anos. Não, tudo bem, mas... Casei no Palácio Guanabara, Tá bom, entendeu? mas você fala, Fluminense é o pai. O Flamengo é o... É porque o departamento de futebol do Flamengo veio de dissidentes do Fluminense. Vai dividir o título, então, pra você? Não. Mas esse jogo vai terminar empatado. Por quê? O Flamengo não perde há 11 jogos. São 10 vitórias e apenas um empate. Esse empate é justamente contra o Fluminense. E do outro lado, o Tricolor tem 9 jogos de invencibilidade. Então, o Fluminense não perde a 9, o Flamengo não perde a 11. O que vai dar? Empate. Então nem precisa jogar. Mas o Bruno Henrique fora, então malandro foi o Bruno Henrique, que aí falou, vou tratar uma lesão, nem vou pra esse jogo, vai dar empate. Não é, Zé? Falou, nem vou. Vou poupar o meu tempo. Malandro é o pato. Nasce com o dedo grudado, né? Por quê? Nos alianças. Olha isso, papai. Malandro é o gato que já nasce de bigode. Ele já nasce... tem várias frases. Mas, ô Zé... Malandro é o Bruno Henrique? O Bruno Henrique, de acordo com a análise dele, não vai. A ausência dele pesa muito, Zé? Até na questão tática a gente viu uma mudança. Pesa porque, assim, é um jogador que tem uma característica importante pro Felipe dentro do futebol, dentro do esquema, por exemplo. Se
Se você não tem o Pedro, você tem o Bruno, que é o mais próximo do Pedro em relação à finalização dentro da área, trabalhar como um pivô ali centralizado, embora o Bruno saia um pouco mais para os lados. Quando você tem o Plata, você ganha em habilidade, né? Em movimentação, em espaços curtos, que o Plata é diferente. Então, acho que o Felipe vai ter que se adaptar a esse tipo de... Eu acho que é se adaptar não, né? Porque ele é um treinador que tem mostrado aí que durante 90 minutos ele consegue alternar sistemas táticos com os jogadores ali e os jogadores conseguem entendê-lo da melhor forma possível. Mas muda um pouquinho a característica. Muda bem a característica da equipe do Flamengo em relação a como gosta de dizer o Bubu, né? O último terço do campo. Mas a gente viu quando o Juninho foi contratado, né? A gente falava, o cara que vai vir para jogar, não vai ter o Pedro. Aí a gente lembrou aqui nesse programa, eu lembro que o Zé falou, tem um cara que pode ser a diferença, que é o Bruno, jogando como centroavante. E nós lembramos aí, foi utilizado e virou uma realidade nessa posição. Já era uma realidade no ataque, mas para a vaga do Pedro. Já não tem o Pedro, não tem o Bruno Henrique. E agora vai ter essa mudança no ataque do Flamengo. E você destacou tanto o Gerson. Gerson, ele vai ser o cara para essa reta final da decisão? Ele vai ser um dos caras, porque o Flamengo não tem um só. Não tem só Mandurinha para fazer verão. O Flamengo tem uma constelação de jogadores. O Clube Brasileiro que você deu 4 para a seleção e tem o Luiz Araújo pedindo passagem, vai jogar hoje demais. Entendeu? O garoto... Só porque isso foi revelado no São Paulo. Isso ajuda, né? Se o cara passou na base pelo São Paulo, o cara já tem um pedigree ali, né? O cara já tem um carimbo, né? O cara não é fraco, não. Tem muita gente aí que só com currículo, Cuidado que dá pra ter uma lista aqui de gente que passou lá na base e não é esse pedigree todo, não, hein? Tem gente que passou na base e fez sucesso em outros times, vários outros times aí, né? Hendrick. Então, o Hendrick, por exemplo, aprendeu um pouco lá em Cotia e depois foi desenvolver e no Palmeiras e agora no Real Madrid. Bom, é isso. Luiz Araújo é um cara que merecia uma titularidade. Aconteceu também por conta da lesão de um companheiro, ninguém quer isso. Mas o Felipe Luiz já mostrou ter o domínio do vestiário, o controle do grupo. É assim, por exemplo, muita gente, quando o Tite foi contratado, vamos contratar o Tite porque ele é um gestor. Cara, ele volta no Tite. Ele tem o vestiário nas mãos. Tite, desculpa, ele blinda a direção, a diretoria de futebol, dos jogadores. Ele conhece, os reservas gostam dele. Ele ficou Quem faz pensando isso muito comentário, bem? A vontade que eu tenho é falar coisa que não dá, pai. Isso, também tem essa vontade. A gente tá meio sumido, né? Põe de novo, fala de novo o Tite com ele, porque toda hora você lembra dele. Esse tipo de comentário, a vontade que eu tenho é falar coisa que não dá, pai, pode dizer aqui. O Wesley não voava com você não, né, Tite? Com o Felipe Luiz, o Wesley vai pra seleção. Que falam, eu respeito, mas não concordo. Tá. Sem Pedro, você tinha problema. Sem Pedro, o Felipe Luiz se vira muito bem, né? Mas tudo bem. Cara, nesse momento, 14 horas e 21 minutos, vocês estão acompanhando um comentarista falando com uma gravação. E ele continuou. 90, cara. Isso é um show. Ou seja, ele ia continuar. Ele tá falando comigo que eu tenho que responder, cara. Se o Carlão tem mais uns 5 frases... Se tivesse mais umas 5... Separa mais 5 frases que você consegue falar com ele. Faz tempo que eu não falo com o Tite, cara. Imagina que ele vai te E ele tá com uma saudade danada de você. Cara, deixa eu ver se eu tenho o celular do Tite ainda aqui. Deixa eu ver. Deve ser... Não, deve ser da época pré-histórica ainda. Deixa eu ver aqui. Vou jogar até pra vocês, porque o louco aqui pode mostrar o aparelho. Vamos ver aqui. Ô, Pedro, o que Tite. Tem aqui, peraí, Tite. Não. Não, peraí, deixa eu ver, peraí, cara. Tem um 5-1, Porto Alegre. Não fala. Peraí, eu não vou falar, só tô vendo aqui. Guarda o microfone dele. Tem dois aqui nesse duelo, Mano Menezes e Felipe Luiz. O que o Felipe Luiz tem que fazer, na opinião de vocês, pra levar vantagem em relação ao Mano? Lembrando, todo mundo só lembra que o único time que ganhou foi o Fluminense que ganhou do Flamengo. O Felipe tem que fazer o jogo do Flamengo. Felipismo. O Felipe não se baseia pelo jogo do Mano. O Mano talvez possa se basear pelo que o Flamengo faz. O Felipe tem que continuar fazendo o que o time dele faz. O time dele tem a cara muito bem definida. Pressiona, joga, intensidade. O Felipe tem que fazer o que o Flamengo vem fazendo. O Flamengo é mais time e se impõe com alguma tranquilidade no cenário carioca diante dos rivais. É claro que tem a questão de ser final, claro que tem a questão de ser um clássico, mas o Flamengo jogando como é a cara do Felipe Luiz, Edu, o caminho é esse, não é pensar o que o Mano vai fazer porque eu tenho que me adaptar, não. O Flamengo tem que jogar como o Felipe Luiz deu essa cara dele ao time. Do outro lado, tem o Mano Menezes, o Abel Braga foi até ao Charla Podcast, mandar um abraço pro Cantarelli, pro Betão, são figuras, gente boa demais. E ele falou sobre uma coisa da parte tática, que eu fiquei, ele tem razão. Ele falou assim, o Mano usando o Arias e a movimentação do Arias e do Germancano, essa movimentação da dupla faz com que quem brilhe seja o Canóbio, que ele entra só no vácuo, né? Ou seja, só aproveitando os espaços criados. É uma qualidade do Mano de olhar a característica do ataque, né, Zé?
O Mano, já falei aqui, volto a falar para mim, o Mano é um ótimo treinador, para você ter uma ideia, né? Numa das palestras que se teve, que foram feitas na CBF, na época lá com os ex-jogadores, com os treinadores e tal, o Mano chegou a fazer uma palestra e depois de todas as palestras eles pedem para avaliar e a avaliação do Mano foi a mais alta, né? A forma como o Mano trabalha, a forma como ele direciona a equipe adversária para aquilo que ele deseja, né? Então tem muitas coisas aí que o Mano, além da experiência, né? Porque o dia a dia te dá uma experiência que você tem que aprender com o futebol. Você aprende todos os dias, mesmo já com uma certa idade você aprende. E o Mano, eu acho que ele vai jogar no erro do Flamengo, né? O Flamengo, como o Pedro falou, acho que o Flamengo não vai mudar seu estilo. Vai pressionar o Fluminense. Vai se adaptar ao jogo, Mano. Vai pressionar o Fluminense, vai tentar colocar ali velocidade, intensidade com a bola nos pés, de velocidade de acabar, de finalizar a jogada rapidamente e tal. E o Fluminense acho que vai se adaptar a isso, ainda mais quando você tem áreas, você tem o Serna, você tem jogadores de velocidade também, o Canova é jogador de velocidade. Então, para chamar a equipe do Flamengo para o seu campo, né, ali defensivo e poder explorar contra-ataque. Eu acho que o Mano tem já uma estratégia bem definida, acho que ele já sabe. Na última entrevista ele falou, olha, o time que incomodou o time do Felipe Luiz foi o Fluminense. Ele não quis criar polêmica nenhuma, ele só explicou que era um momento diferente, que o Flamengo está em outro momento agora, que o Fluminense está em outro momento, ou seja, com certeza nós teremos um grande jogo. Nós iremos ter um grande jogo, porque são duas equipes que chegam, eu acho que o Flamengo um pouquinho melhor em termos da qualidade do time, mas o Fluminense também chega muito forte. Até porque, o que disse o Pedro, eu fico aqui imaginando, enquanto você estava falando, eu fiquei imaginando. Não é o Fluminense jogar para anular o Flamengo, ele vai jogar o jogo dele. Sim. Vai criar obstáculos para o Flamengo, obstáculos ofensivos, e o Flamengo da mesma maneira. Então talvez não seja um duelo, embora a gente coloque aqui a dupla, né, o Mano e o Felipe, mas não é só um duelo tático para anular o adversário. É uma questão de você levar a tua característica, o que você tem de melhor, né? A qualidade. Você tem de melhor. Assim, os treinadores, eles montam também. Tem a sua equipe. Normalmente, eu tinha um treinador que falava assim, eu vou preocupar aquilo que eu faço, não aquilo que o adversário faz. Mas hoje você tem que se preocupar. Você tem que saber dividir e dosar. Porque você tem que reconhecer também algumas vamos dizer assim, os pontos fortes dos times adversários, né? Porque vão explorar os seus pontos negativos. Então, acho que tanto o Mano como o Felipe armam uma equipe para pressionar com a bola, com o jogo nos pés, e quando perdem essa bola para saber se defender, né? E explorando já a forma de você atacar o adversário caso roube essa bola. Eu acho que são dois ótimos treinadores, o Felipe com uma rodagem menor, né? Está começando agora, talvez nesse aspecto ele tenha, talvez não, né? Com certeza ele tenha menos experiência que o Mano já é rodado, já por favor, né? Velhão já, no sentido já então isso já está aí na praça mais tempo. Então isso pode ajudar o Mano em determinados momentos a controlar talvez nervosismo, euforia, conseguir fazer com que o Mano enxergue mais possibilidades, né? Quando você é mais experiente, talvez você não se empolgue tanto, não se deixe levar tanto pelo nervosismo, pela tensão. Mas em compensação, aquele friozinho na barriga também te dá o sentimento de alerta, né? Que é a adrenalina que faz com que o corpo fique em estado de alerta e a tua concentração aumente. Talvez isso também para o Felipe possa ajudar. Mas acho que são duas equipes com bons jogadores, Edu. São duas equipes que chegam bem para essa final. De novo, eu acho que o Flamengo ainda é melhor do que o Fluminense por conta da qualidade dos jogadores que tem. Mas eu não duvido não o Fluminense criar problemas para o Flamengo. Você falou que esse jogo vai terminar empatado e o Fluminense tem Thiago Silva. E realmente ele já tinha feito no Campeonato Brasileiro, mas esse ano tem uma qualidade de manter a calma dos outros, de jogar. O Fluminense joga muito com o termômetro que o Thiago dita ali, né? Como é que é? O Fluminense joga? Como é que é? O termômetro. Repita! Tem o movimento do Fluminense. Fale sobre o Thiago Silva. O Thiago Silva dispensa comentários, ele é apelidado de monstro, não à toa. Acompanhei muito a carreira do Thiago Silva no exterior, brilhante, ainda poderia estar lá, apesar da idade avançada. Quando ele chegou ao Brasil, ele teve um impacto imediato. O Fluminense estava desenganado, flertando com a Série B de novo, e o Thiago Silva chegou e estancou o sangramento que havia no sistema defensivo do Flusão.
parou de tomar gol, começou a ganhar sem tomar gol e tal. Felizmente, ele teve lesão, acabou desfalcando o time em várias partidas, mas a liderança, a experiência, o conhecimento, o cara sabe os atalhos. E ele evolui quem está do lado dele, sei lá quem vai ser, a gente viu ali as opções ali, mas ele melhora quem está do lado dele, ele comanda, e ele é um símbolo tricolor em campo. A torcida, o que via, por exemplo, no Marcelo, que não está mais, enxerga no Thiago Silva, né? Esse cara aqui me representa, o cara é líder, o cara é capitão, tal, xerife. E dado o Mano Menezes ser um técnico mais especializado em sistemas defensivos, esse combo, Mano Menezes mais Fábio no gol, quase recordista no mundo em número de partidas, e Thiago Silva, o Fluminense é muito forte defensivamente, fica muito sólido. Não é à toa que o Fla-Flu da fase de grupos terminou 0-0. O Flamengo foi ligeiro. O Flamengo não fez um grande jogo ali, foi ligeiramente superior, mas não conseguiu furar esse sistema defensivo do Mano. Então, imagino que vai ser algo parecido. Primeiro jogo, às vezes tem um pouco mais de estudo, especulação, né? No caso do Flamengo, o Fluminense hoje, no papel, é o mandante, né? E o Flamengo manda no fim de semana, quando talvez tenha o Bruno Henrique. Então, eu acho que hoje vai ser um jogo mais tático. Que talvez 2 dos jogadores que façam parte do trio de ataque do Flamengo titular estão lesionados. Um deles é o Pedro, o outro o Cebolinha. Os dois em forma, com ritmo de jogo, acho difícil eles não serem titulares do time do Flamengo. Aí a gente vai debater quem vai sair. Os desfalques são pesadíssimos hoje, não se discute. Então, mas assim, a temporada é pesada mesmo. Mas aí vai entrar para mim o segundo ponto que eu considero um erro da diretoria do Flamengo esse ano, e estou bem à vontade para falar, porque falei no dia da contratação. Eu acho que o Juninho é um jogador que, por mais que tenha a característica pedida pelo Felipe Luiz, característica para jogar de fato no Flamengo, eu acho que falta mais refino técnico a ele, para ser do mesmo nível dos demais atacantes. Ele pode se desenvolver, ele pode se adaptar, está no início ainda dele no clube. Mas essa vaga, essa lacuna, foi ocupada com a contratação do Juninho. Ele pode calar minha boca, eu vou virar meme aqui, ele pode decidir a final hoje. Pode entrar e decidir, pode decidir no domingo, enfim. Tudo pode acontecer no futebol. Mas eu acho que é um jogador que, tecnicamente falando, não está à altura dos outros jogadores de ataque do Flamengo, por mais que ele tenha características que são compreensíveis. E repare que o meu comentário não foi em cima da qualidade dos jogadores do Flamengo, porque ela é muito alta. Estou falando de característica mesmo. E eu estou falando de um clube que tem dinheiro para gastar. Então, quando eu vejo a característica dos atacantes do Flamengo, será que não vale a pena trazer mais variedade, mais diversidade para esse ataque? Primeiro, o Flamengo falou que vai investir, já tem orçamento separado para isso. Eu tenho certeza que vai investir nessa característica e nessa posição. Porque é óbvio que o Pedro não vai voltar voando e o Pedro não vai conseguir ser, no retorno dele, o jogador que ele será um pouco mais adiante. E o Flamengo vai precisar construir campanha com outros jogadores, com um pouco mais de estrutura de elenco. Mas quando o Juninho foi contratado, ele foi contratado por uma característica específica. O Felipe Luiz queria um jogador que exercesse uma função diferente da do Pedro e que mais tarde pudesse até, se fosse o caso, compor com o próprio Pedro, né? Um jogador que fizesse pressão em saída de bola, que tivesse movimentação. Por característica, eu achei que a contratação foi perfeita. A gente vai discutir o nível técnico, ele se machucou, a gente vai discutir o momento dele, ele não teve sequência. O que o que eu acho indiscutível é que ele não teve ainda as devidas oportunidades. E eu acho até que o jogo de hoje seria importantíssimo para você usar um cara como ele. Ele dá a velocidade que o Plata pode emprestar, ele tem capacidade de exercer a pressão que o Flamengo normalmente faz, ele não é um cara de área, mas ele conhece a posição. Ninguém coloca ele como titular para o jogo de hoje, pelo momento do Luiz Araújo, porque o Plata já vinha sendo titular, e é uma questão de se fazer ajuste. E acho que é melhor que ele também. Não, também. Eu não estou discutindo qualidade, mas acho que hoje tinha que ser a oportunidade assim, ó, tá aqui, cara. Você não está precisando de uma oportunidade, você não foi convocado para isso, o teu momento pode ser hoje, pode ser essa final. Teria sido o jogo do Botafogo, mas ele sai logo no início machucado. Ele é titular naquele jogo e sai com 15 minutos. Né? Eu acho que o jogo pro Juninho era hoje. Eu ainda tenho a sensação de que o Felipe pode usar. Pode ser que seja. A gente está colocando uma prévia no ar, né? A gente não consegue garantir que essa escalação... O Felipe, às vezes, surpreende na escalação. A gente está projetando essa escalação porque contra o Vasco, ao perder o Bruno Henrique, foi esse o desenho de time que ele montou. Então a gente está imaginando que ele vai de Plata. E o Plata com o Felipe Luiz é um jogador importante.
né? Desde o começo da era Felipe Luiz, o Plata teve uma importância muito grande. O Felipe parou de fazer o que ele tinha prometido para campeonato estadual, né? Que ele falou que estadual não interessa tanto, que interessava mais a construção da temporada e tal. E aí começou a chegar em momento decisivo, ele começou a manter jogadores. Existe a possibilidade de o Danilo também começar, de ele ter outras formações, de ele dar uma girada um pouco mais no elenco. O próprio Alexandre, a gente está projetando que o Alexandre volta. O Varela vinha jogando, super elogiado. A gente está projetando que ele volta. A escalação mesmo vocês vão saber no pré-jogo do Sport TV. Mas eu estou te falando de uma sensação de que ele vai mudar mais o Flamengo do que ter esse Flamengo que parece ser ideal agora. Eu acho que ele vai dar uma boa mexida no time, principalmente para esse jogo de ida. Para o jogo de hoje, você acha que não será esse time? Mas eu acho que ele dá uma mudada. Bota a escalação do Flamengo, por favor, diretor. Nenhuma dessas opções empolga, né? Se a gente for olhar, eu concordo com o Lino que o Juninho merece mais oportunidades, ser mais testado, mas hoje não seria nem minha primeira opção para mexer no jogo. Era o Matheus Gonçalves. Se eu preciso de um atacante a mais... Lino, você acha que pode ser muito diferente disso que está na tela? Eu acho que ele pode entrar com o Danilo, acho que ele pode mexer no comando de ataque, botar o Juninho, acho que ele pode dar uma girada em alguns jogadores dentro do elenco, cara. E aí tiraria quem para entrar o Juninho? O Plata ou o Luiz Araújo? Pelo momento do Luiz Araújo, eu deixaria o Luiz Araújo e teria o Plata como carta de segundo tempo, jogador de velocidade. Você precisa de cara para mudar jogo, entendeu? E eu acho que o Plata... É melhor você ter o Plata para tirar do banco do que você ter o Juninho para tirar do banco. Verdade. O Juninho não vai te mudar time, o Plata muda teu time. Aliás, assim, com os desfalques pesados que o Flamengo tem, hoje o Flamengo não vai ter um grande banco não, cara. Você fala assim, você coloca o possível banco de Fluminense... e de Flamengo lado a lado, em termos de banco, talvez até o Fluminense tenha mais opção, sim. Pode puxar ofensiva, você pode puxar um Keno do banco, um Everaldo do banco, assim, jogadores... Bom jogador. Um Hércules, assim, mas ofensivamente, né, Everaldo e Keno são jogadores mais rodados, mais experientes que os atacantes que o Flamengo terá no banco hoje. Nesse contexto, apesar do mau momento, até o Ayrton Lucas virou opção ofensiva pro Flamengo, olha só. Verdade. Porque não tem muito cara ali, mas se você faz uma troca na esquerda, tirando o Alexandre, botando o Ayrton Lucas, você muda a característica daquele lado ali. Tá muito engessado, cara. É um jogo desafiador pro Felipe. E reitero, assim, minha primeira opção, se desse algo errado, o Flamengo não tá atacando bem, os caras Você acha mais desafiador pro Felipe ou pro Mano Menezes? Em termos de opções de banco pra tentar interferir na partida, pro Felipe, eu acho. Acho que o Mano, ele tem mais jogadores ali pra fazer reposições pontuais. É lógico que você perde um Arias, nem o Fluminense, nem o Flamengo teria um cara pra repor. Né? Mas, o Arias seria titular do Flamengo. O Arias seria titular do Flamengo. A gente fez ontem aqui, foi unânime, Arias e Arrascaeta. O Arias é um jogador mais consistente e muito forte. Eu briguei com vocês olhando essa escolha de vocês. Seria de Arrascaeta em detrimento de Arias? É porque o Arias é a improvisação da posição, né? O Arias, bem ou mal, ele sai do time quando entra o Ganso. O Arrascaeta é o especialista e ainda é o cara que faz a diferença. Mas também não vamos brigar por causa disso. O que eu acho que dá para brigar na partida de hoje é quanto à estratégia que o Fluminense vai adotar. O Flamengo veio e treinou muito com o Vasco, entre aspas, né? Esse modelo de jogo de saída bem apoiada, com jogadores vindo por dentro, com jogadores trabalhando a saída curta. O Fluminense, nesses jogos com o Flamengo, a não ser a época de Diniz em alguns momentos, o Mano não é de fazer isso, de sair marcando pressão do Flamengo. Ele até tentou fazer no jogo da fase de classificação, mas eu acho que não vai ser algo que vai perdurar durante o jogo inteiro. Não, e eu duvido que ele venha, duvido que ele, depois do que ele viu contra o Vasco, duvido que ele venha com essa estratégia para hoje. Acho que é jogo para o Fluminense esperar realmente o time do Flamengo hoje. Mas eu acho o melhor jeito de pegar o Felipe Luiz pressionando em cima. O Vasco tentou isso em alguns momentos, mas aí vai na qualidade que você faz isso. Em 2 dos 4 Você vai comparar, por exemplo, o Palmeiras do Abel, que faz isso bem, com o Vasco. O Palmeiras do Abel com certeza vai executar isso melhor em campo. O Atlético, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o grande erro do Milito foi esperar. Dar liberdade aos zagueiros, baixar um pouco a linha, o Léo Ortiz acabou com o jogo. Você acha que o Fluminense pode sair para... Eu acho que eu tô com o Coutinho, acho que ele tem que alternar. Tem que ter um momento de deixar desconfortável e daqui a pouco baixa, respira um pouquinho, aperta eu só sei o seguinte, cara, Mano Menezes deve estar assim, olhando aqui a colar os comentários, pensando, cara, Felipe Luiz hoje tá tão insensado, né? Não tem nem um ano de carreira e já é visto como um treinador superior até a mim, que já ganhei Copa do Brasil, que sou um treinador que já dirigi seleção brasileira. Eu acho que ele deve estar com uma vontade, assim, gosta dessas horas, cara. De dar uma resposta na estratégia. Eu estou muito curioso também para saber como será o desenho. E ele foi o treinador que melhor enfrentou o Felipe Luiz nesse período. Reconhecido pelo próprio Felipe. É um período curto, é uma amostragem que não dá pra gente fazer grandes avaliações de quem enfrentou. Mas você concorda que é um duelo de um treinador que está sendo super insensado, inclusive, assim, vista essa carapuça. Eu acho que o Felipe Luiz, nesse caminho natural, vai conquistar coisas muito grandes na carreira.
Contra outro que há um tempo é visto assim como um treinador de times chatos, arrastados, que tem sido chamado para ser bombeiro. Eu acho que o Mano, cara, vai usar isso muito como combustível pro trabalho dele hoje à noite. Mas vou colocar o favoritômetro aqui na tela. A ideia aqui é favoritômetro para título. Quem larga como favorito e quanto para a decisão do estadual, Carlos Eduardo Lino? Não, o Fluminense trabalha com o favoritismo do Flamengo há anos e adora isso, cara. Você falar para qualquer tricolor assim, o Flamengo é favorito, ele vai dizer, é favorito, sim, maravilhoso. E aí o Fluminense vai lá e apronta. Eu acho o Flamengo 60-40 ainda. 60-40 para o Lino, Flamengo. E para você, Coutinho? Eu acho que 55-45 Flamengo, pelos desfalques. Se o Flamengo tivesse completo, seria 60-40. E pela melhora recente do Fluminense. E você? Também acho 55-45. E até reforçando a questão dos desfalques, a tendência é que seja para 2 jogos, cara. A volta é domingo. O Bruno Henrique tá vetado só hoje. Pô, muscular, não é simples você contar com ele. Tá né? fora das Eu acho que vai ficar fora também domingo. Então isso aumenta a possibilidade do Fluminense. E 55-45 descreve bem. E assim, eu vou dizer pra você que é uma final até mais desafiadora pro Felipe que as outras 2 que ele disputou. É a terceira da carreira dele. A Supercopa ele pegou um ótimo time que era do Botafogo, absolutamente desmobilizado. Não tinha ali um adversário à altura, não tinha. Não era o Botafogo de 2024, por opção do próprio Botafogo. E a final da Copa do Brasil, ele pegou um Atlético que começava um declínio, que depois a gente viu se confirmar até chegando à final da Libertadores. Então eu acho que é a final mais dura que ele vai enfrentar até agora. Assim, por tudo que a gente já viu, dos confrontos recentes, pelo momento do Fluminense. É um clássico estadual, repleto de história. Do outro lado, ele joga essa final já mais estabelecido, né? Do que ele estava. Conhecendo melhor também o time dele, né? E assim, se ele perde essa final, pênalti, né? Se ele perde essa final, isso não vai ter efeito na continuidade dele no clube, por exemplo. Ele pode ser questionado de acordo com o que vai acontecer nos jogos, mas a continuidade dele no clube não vai ser afetada. A média ficou 56% de favoritismo para o Flamengo antes de a bola rolar no jogo da ida.